Fala, instruídos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pais. Pais instruídos e filhos fortalecidos. É uma grande alegria recebê-los aqui nesse canal que comunica com uma família, onde a gente entende que a educação é, de fato, essencial para o desenvolvimento do seu filho. E aqui é, de fato, um canal que acolhe vocês, pais. E a gente instrui para que vocês possam fortalecer os seus filhos. Então, cada episódio, um tema novo, uma nova discussão que vai fortalecer essa criança, esse adolescente, para se tornar um adulto mais confiante, mais feliz, com sua identidade firmada. Olha, esse episódio está incrível. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você ainda vai escutar esse podcast, é um prazer imenso tê-lo conosco. Aproveite para compartilhar esse episódio com toda a família, nos grupos de pais da escola, do prédio, da comunidade. Espalhe educação e conhecimento. Nos ajude a instruir outros pais, outras famílias. Aproveite também para ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e incentivar o conhecimento. Conhecimento é o que chega, que é importante, mas que não deve ficar só com a gente. Nós precisamos compartilhar. No momento que você compartilha o nosso conteúdo, o YouTube entende a relevância desse tema, a relevância desse canal e entende que é de conhecimento público. É muito importante. Podemos contar com vocês? Lembrando que o Pod Pais é uma iniciativa do Clube de Exatas, um curso preparatório que prepara o seu filho para o colégio militar, para quem vai prestar o vestibular ou que vai acessar algum colégio por meio de editais, vagas, concursos. Este é o lugar. Seu filho está precisando aí de um reforço em matemática, em português, em redação, precisa de uma mentoria? É no Clube de Exatas. Você quer conhecer um pouco mais sobre esse curso? Ele é online, atendemos a todo o Brasil. Inclusive, temos aqui pessoas que nos acompanham, que são pais e alunos do Clube de Exatas, que desde o primeiro episódio já está conosco. Então é um prazer imenso, mais uma vez, ter vocês aqui nesse cantinho que é especial para vocês. Lembrando que temos um encontro marcado toda semana às 20 horas. Primeiro no YouTube e em outras plataformas de podcast. Então não tem desculpa para não nos acompanhar. Vocês podem estar ouvindo o Pod Pais enquanto leva os filhos para a escola, enquanto está ali fazendo a sua ginástica, enquanto você está com uma família ali, se desfrutando, na verdade, de um almoço bacana. E você pode, inclusive, estar agora convidando seus filhos, toda a família, para assistirem juntos aqui o Pod Pais e se instruir. E olha, hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante. Falar sobre comunicação. Como é que a oratória, ela nasce na infância? Como é o processo da comunicação, da fala? O que tem por trás de um choro? O que a gente deseja, ou melhor, o que o bebê deseja expressar através de um choro, de um balbúcio? E aí, pai, mãe, que desafio, não é mesmo? E como é que essa criança vai se comunicando ao longo do tempo? E na fase da adolescência, com tantas dúvidas, hormônios e aquele processo de reafirmar a sua identidade. Como trabalhar a comunicação em prol ao estudo? E como é que está a comunicação com o seu filho? Conta aí pra gente os desafios, já coloca suas dúvidas a respeito desse tema, mas aproveita também para colocar o seu nome, de onde você está falando, se você é um pai, uma mãe ou um responsável de um dos nossos alunos do Clube de Exatas. Terei a maior alegria, tô emocionada, hein? Para falar, ler aqui os seus comentários, para que vocês possam interagir conosco. Mas quem vai falar um pouquinho sobre esse caminho que a gente precisa percorrer, desde o processo de criança à adolescência, como de fato a gente pode entender a oratória num processo de desenvolvimento nessas fases que são tão importantes. Como é que os pais podem dialogar de forma assertiva com seus filhos e como usar a comunicação como uma grande aliada também para os estudos. E mais uma vez ela está aqui conosco para brilhantar o nosso episódio. Para quem já nos acompanha há um tempo, já ouviu falar esse nome? Já se divertiu aqui com ela declamando uma música muito conhecida da minha época, inclusive?
não vou dizer o nome, senão vou revelar a minha idade. Mas quem vai falar um pouquinho sobre esse processo da comunicação para tornar jovens seguros, como é que eles podem dialogar na escola, com os educadores, com os colegas, é ela, Maiana Gabordini. Eu paro, gente, para poder pronunciar o nome dessa mulher, desse sobrenome, porque é muito chique. E aí eu fico assim, é Gabordini. Olha que bacana. Ela é mentora de oratória. Tem aí como algo que, além de paixão, é sua especialidade, a comunicação. E se comunica com clareza, presença e autoridade. Tem diversos projetos muito bacanas, projetos que incentivam pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que querem de fato se comunicar com clareza, independente de ter aí papéis de líderes, de ter inclusive funções e atividades ligadas a palestras, a oratória de forma mais direta, mas entende que a comunicação, ela é a base da interação humana. Em todo o tempo nós estamos nos comunicando, e isso é evidente desde quando você é bebezinho ali, com um choro. Nós temos diversas formas de nos comunicarmos, inclusive com a comunicação verbal, não verbal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo da comunicação, que ela passeia de forma muito tranquila e vai mostrar como você pode, através da sua fala, da oratória, potencializar a sua carreira, pode ajudar o seu filho a se desenvolver e, sobretudo, conhecer esse universo, desde a criança ao adolescente, como a comunicação ela pode ser tão importante para essa interação na instrução e desenvolvimento do seu filho. Sem mais delongas, Maiana, seja bem-vinda a mais um episódio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um desafio, um desafio estar aqui, um desafio chegar, mas aqui estamos felizes e eu tenho certeza que vai ser mais um episódio de sucesso, com muitos insights, com muito aprendizado e que com certeza quem está nos acompanhando hoje ainda vai começar a aplicar as suas dicas. Mas conte aí um pouquinho quem é Maiana. Eita, Aninha, antes de falar quem eu sou, te agradecer imensamente. A gente já tem um vínculo aí de 3 anos. Nossa! Desde 2022. E agradecer também a você que está aqui. Muito obrigada pela sua presença. Desejo que você fique até o final. E sobre quem é Maiana. Bom, eu sou o conjunto de todas as observações das minhas experiências, porque eu sou um ser humano em transição aqui nessa vida. Eu sou um ser humano que está aqui buscando evolução para algo maior e principalmente depois de eu ter me tornado mãe. Então, antes mesmo de dizer aqui para vocês a profissional que eu sou, que eu construí ao longo dos últimos 10 anos, isso precisa ficar muito claro. Com certeza. Eu sou um ser em evolução. É isso que eu sou. E é isso, inclusive, que eu quero proporcionar também para vocês que estão aqui conosco. E sobre o desafio, Aninha, que você falou, de chegarmos aqui... Foi intenso. Foi intenso e... Mas já está valendo a pena. Exato. Se fosse diferente, o convite não seria para mim. O convite não teria sido para mim. E que bom que eu estou aqui. É a minha segunda participação. Eu me recordo que na primeira vez que você me convidou foi o episódio 44. Exato. Este qual é o episódio? O episódio de hoje, se eu não me engano, acho que a gente tá no 63, 67. Produção, me ajude, eu vou pescar aqui, viu? É muito legal porque um ano depois eu retorno para falar de... na verdade, são 2 temas que eu amo Só muito. Só um parêntese, 72. Olha. Nossa, olha. Já estamos caminhando para o 3º ano de Pod Paz. Legal. Muito bom. Muito bom mesmo. E muito bom para quem está sendo prestigiado com conteúdos maravilhosos, pessoas maravilhosas que passam por aqui. Então, Aninha, voltando à linha de raciocínio, há um ano atrás, foi em junho do ano passado. Verdade. Foi em junho do ano passado. E
são 2 temas que hoje eu sou apaixonadíssima. Primeiro, a oratória, Sim. que sempre me acompanhou. Antes mesmo de eu conhecer a oratória em 2014, ela já estava vibrante dentro de mim. É uma marca minha. É intrínseco. Uma criança que sempre foi muito comunicativa. Eu me recordo que eu falava para as pessoas assim, eu não sou espontânea, eu não sou extrovertida, eu sou sem vergonha. Mas é no bom sentido. Exatamente. Porque, de fato, eu sempre fui uma criança muito expressiva e eu ouvia demais isso das pessoas. E o segundo tema, que hoje eu sou extremamente apaixonada, é a maternidade, é o universo infantil. Então, como profissional de oratória, como profissional de comunicação, eu pude vivenciar e vivencio Sim. há 3 anos o processo de desenvolvimento da fala de um serzinho que saiu de mim. Então, é muito legal, porque são 2 paixões que eu consegui unificar. Uma foi por escolha, que foi quando eu escolhi ser professora de oratória. Minha filha, apesar de não ter sido uma escolha consciente, mas assim que eu descobri que ela estava aqui comigo, eu falei, cara, que legal, porque eu vou poder sentir na prática, na vivência massiva da maternidade, esse processo de desenvolvimento da fala. E tem sido maravilhoso para mim. Quantos anos tem Maria Isis? 3 anos. 21 de julho de 2022, ela nasceu. 4 meses depois, nós nos conectamos. Olha, memórias afetivas. Exato. Que bom. Este ano, 21 de julho, ela completou 3 aninhos. Uma faladeira, olha, tinha que ser professora de Maiana Garbodini, professora de oratória, né? Inclusive ontem, a gente conversando e você escutando de longe ela a voz falar. Muito bem, gente, assim, eu escutava ali o som dela, ou melhor, as palavras muito bem, assim, a pronúncia, a dicção da Maria Isis é perfeita. Para 3 anos de idade, é incrível. E disse, tinha que ser sua filha. Porque, assim, mesmo ao fundo, eu estava conversando com Maiana ao telefone, né, no telefone, e, assim, ouvia a filha dela falar e as palavras muito bem pronunciadas. Então, eu fiquei encantada, mas, ao mesmo tempo, já era de se esperar por ter você como mãe. E hoje a gente quer saber tudo, inclusive como é esse processo que você aplica na prática de oratória, trabalha a comunicação para o desenvolvimento infantil, como você falou, na prática com Maria Isis. Sim. Então, é muito bacana, Mai, porque assim, eu já comentei isso em alguns episódios, quando a gente convida aqui um especialista, um profissional, não é um pré-requisito que ele seja pai ou mãe. Lógico. Lógico. Sim, eu costumo dizer que a gente é pai e mãe do coração. Sim. A gente tem, muitas vezes você tem um irmão, tem um afilhado, tem às vezes um filho de um amigo que você é bem conectado. A gente teve no episódio passado, por exemplo, que é a história do Matheus, que é um aluno do Clube de Exatas, medalhista, que o pai comentou que todos os amigos deles são muito conectados. E às vezes, quando a família estava focada em ajudar o filho no estudo e não podia sair com os amigos iam até eles. Ah, que legal. Sabe? Então, assim, estavam ali vibrando junto. Então, às vezes, você não tem um filho, não tem um irmão, mas tem um filho de um amigo que você ama muito, e você entende a sua responsabilidade, ou corresponsabilidade com o desenvolvimento do outro. E como a gente pode ajudar essa geração? Sim. Mas é muito bacana, voltando ali para esse primeiro discurso que eu estava comentando da prática, da sua vivência com Maria Isis, o bacana quando a gente traz alguém que é mãe ou pai, que além da prática, ou melhor, além da teoria, sim, da especialização, a gente traz o que vocês colocam em prática. Dá certo em casa, e isso conecta com quem está nos assistindo. Traz ali um pouco dos desafios, das dores, dos anseios que todo e qualquer pai, independente da especialização, do cargo, da profissão, sente. Porque eu acredito também que com a chegada da sua filha, você também se descobriu uma nova Maiana. Sem dúvidas. Não existe a menor possibilidade. Eu vou falar apenas aqui no universo feminino, sim, que é o que me cabe. Não existe a menor possibilidade de uma mulher parir
e continuar sendo a mesma. Não existe. Perfeito. Não existe. O processo da gestação, o processo do parto, seja lá qual for a via de nascimento dessa criança, é transformador, é arrebatador por si só. É muito forte. Por si só. Antes, existia uma mulher que tinha ela como centro da vida. Perfeito. A partir do momento que você passa a ser mãe, inclusive a primeira comunicação que você tem que ter com você mesma é uma comunicação muito dolorosa, porque é a comunicação de aceitação. E a mulher que não aceita, ela passa por um processo de vitimização que é extremamente doloroso. Sim. Então, Seu não corpo tem muda, como, hormônios. não tem como qualquer mulher que vive a experiência de maternar, e aqui eu vou trazer também espaço para as mães do coração, as mães adotivas, Sim, também passam a ser outras mulheres. O título mãe exige um nível de diálogo interno que o primeiro é exatamente esse, é o diálogo da aceitação. Muito bom. Eu gosto de uma frase filosófica maravilhosa, aceita que dói menos, minha amiga. Porque se você entra... No ditado bem baiano. Não é? Se você entra num estado de vitimização, e aqui eu vou colocar também a questão de mulheres que acabaram sendo mães sem ter planejado, que foi o meu caso. Sim. Então, para mim foi muito tranquilo fazer ali 3 testes, ver os 3 positivos ali e falar assim, ok, bacana, Vamos. que venha, que venha. Mas eu sei que é desafiador. Como a gente está falando muito aqui sobre esse processo de comunicação, que inclusive vai interferir no bebezinho que está ali em formação. Exato. Porque já há uma conexão, uma comunicação. É uma só. A comunicação, a via de comunicação da mãe com aquele feto é uma só. Perfeito. É uma só. Então, esse processo de comunicação da não aceitação tem uma interferência muito significativa no processo de desenvolvimento da fala desta criança. Olha que coisa. É muito profundo. Demais. E sabe o que eu acho mais interessante, Mai? É que muitas vezes a gente traz alguns temas aqui que é muito comum a gente atrelar o desenvolvimento infantil, trabalhar. E quando a gente traz assim, a oratória, como é que de fato eu posso aplicar isso? E desde cedo. O que, por exemplo, o choro ele pode ser considerado a primeira forma de comunicação. Então, como a comunicação instintiva pode trazer aí as primeiras interações? Então, a gente fala muito no tema sobre do choro ao discurso, então fazendo esse passeio nas fases ali daquela criança, mas a comunicação já começa antes. Sim. No feto, quando ele é um feto. Sim. Né? Entre a mãe que está ali no processo de gestar com aquele serzinho que está se formando. E tem o papai ali de fora, alisando aquela barriguinha. Vamos trazer o protagonismo dos pais, conversando que é muito importante. com a barriguinha, que na verdade não é conversar com a barriga, é conversar com o filho que está ali sendo formado. Mas voltando para a pergunta, Aninha, quando a gente para pensar em um processo básico de comunicação, a comunicação ela vai existir quando existe um emissor e quando existe um receptor. Perfeito. Então, agora eu vou substituir. O emissor é o bebezinho. O receptor é a mamãe. Eu vou colocar a figura materna aqui em ação. Perfeito. Primeiro ponto é a observação. Esta mãe que está num processo de conhecimento daquele ser que chegou ao mundo, por mais que tenha passado 9 meses dentro dela, ou 7 ou 8, tem os bebezinhos também prematuros, mas ela vai observar os movimentos daquele bebezinho, os sonzinhos, que não são nem os balbuciar, não é nem ainda o balbúcio, mas são os gemidinhos, os sonzinhos que os bebês estão emitindo e o som. Ela começa a observar, numa vivência intensa, de noites em claro, de amamentações dolorosas, ela começa a observar como que aquele bebê se comporta
E ela vai fazendo associações. Como? O bebê chorou, ela percebe, olha, a forma desse choro emite dor. Porque vem um som que é mais estridente com o corpo se reprimindo. Olha aqui os gestos corporais também já fazendo parte desse processo de comunicação. Então é óbvio que se você tem ali um bebê chorando e apertando punhos cerrados, é dor, é desconforto. Tem situações que pessoas de fora vão olhar e vão falar, não, ele tá bem. Mas a mãe, tanto intuitivo quanto instintivo, vai dizer, é um choro de dor, tem algo acontecendo aqui com meu filhinho, com minha filhinha. Já tem um outro tipo de chorinho que é mais manhosinho. Às vezes o bebezinho dá até um sorrisinho, que na verdade não é nem um sorriso, é uma contração muscular. Que você olha e faz assim, é um denguinho, é colo, quer sentir aqui o cheiro do leite, quer ficar comigo. Até porque um bebê, ao sair da mamãe, os 3 primeiros meses é um processo de esterogestação. Sim. A gestação para aquele bebê ainda não acabou dentro do cérebro dele, porque ele ainda está se dando conta que está fora do corpo da mãe. Olha que coisa legal. Então, nesse processo aí, desses 3 meses, a mãe está se adaptando a esses canais de olhar para o choro, de olhar para o movimento corporal, de olhar também para o movimento do glóbulo ocular daquele bebê e ela vai entender. Ela vai entender. Então, sim, a primeira comunicação é o nosso choro. É a nossa linguagem corporal. Existe muita comunicação no universo do bebê. E normalmente são os pais que, de fato, conseguem acompanhar. É muito interessante, por exemplo, por mais que você tenha dito que, ao escutar a Maria Isis, você percebeu que ela tem palavras com excelente dicção, que ela pronuncia muito bem. Mas tem frases que, quando ela tá falando muito rápida, justamente por ela ser uma criança de 3 anos, tem uma fala embolada, mas eu, minha filha, eu sou um tradutor instantâneo de Maria Isis. Já consegue. Eu sou uma tradutora que as pessoas falam assim, eu não entendi nada. Não se preocupe. Ela acabou de dizer X, Y, Z com A mais B. O interessante, você me fez lembrar, de fato, esses tipos de situações que a gente tá ali convivendo, tá em um momento com uma criança, a mamãe, até assim, na idade de Maria Isis ou até menor. E aí você para e fica assim, dá risada, mas você não tá entendendo nada. E aí você olha pra mãe ou pro pai, eles já sabem. Sim. É incrível. Sim. É incrível. Justamente pelo que eu falei no início. A comunicação, ela ocorre através de um emissor e de um receptor. O receptor mais treinado é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. O emissor não vai mudar, mas os receptores acabam mudando, porque, veja, uma família constituída por um pai, uma mãe e uma criança. Sim. Aos finais de semana, esses pais têm o costume de visitar os avós. Os avós não têm tanta exposição de segunda a sexta com aquela criança. Então, tem algumas frases que os avós, algumas palavras, não serão perceptíveis, não serão audíveis. Mas os tradutores estão ali. E, de qualquer forma, tem uma coisa super legal. Crianças são expressivas demais. E aqui eu preciso abrir um parêntese, Aninha. As crianças, elas são super expressivas, elas nascem expressivas. Quem mata a expressividade das crianças são os pais? Normalmente, os pais, quem cria e os ambientes que elas são inseridos. Porque a criança, ela vai para pegar um copo de vidro que é perigoso. Mas a primeira reação de um adulto é muito brusca. Ele, peraí, e já quer tomar, e aquilo assusta, aquilo inibe. E começa a gerar uma configuração naquela criança ali de que existe algo errado, ainda que ela não saiba. Porque, primeiro, a reação brusca do adulto de querer impedir, de repente, um acidente, não explica para aquela criança. Não que o adulto tenha que explicar. E eu não sou dessa linha, porque crianças, inclusive, nem entendem explicações do nosso universo adulto. Mas eu falo de você ter um cuidado
do seguinte, você tá perto, a criança foi pegar no copo, deixa, você tá ali perto, deixa. Quando ela pegar, de você falar, exemplo, se for seu filho, sua filha, Daqui bota o pra copo. mamãe. Aqui tem um copo que é pra você, esse é o meu, esse é de adulto. Eu não preciso explicar por que você pode quebrar e se cortar. A criança nem vai entender isso. Mas eu preciso ter esse cuidado para não cerrar momentos ali de expressividade, momentos de que a criança está querendo aprender algo, porque tem muita curiosidade ali envolvida. Então, voltando, a criança ela nasce já com muita expressividade. Você vê que o corpo da criança, ela se expressa de forma leve, de forma espontânea. Tem muita riqueza não verbal. A primeira forma, inclusive, de comunicação da criança é não verbal. Você pode perceber que tem muitas crianças de 1 aninho que conseguem tudo o que querem apenas com o corpo. Como, por exemplo, apontando. Sim. Ela não sabe, por exemplo, chegar e olhar, tem uma bola verde em cima da estante. E ela não sabe falar, eu quero a bola verde. Mas ela olha, ela vai caminhando na direção da estante e ela aponta. Isso é uma comunicação não verbal. Tem muita riqueza aqui. E tem muitas situações também que a expectativa do pai, da mãe, dos avós, dos tios é de fale. O que você quer? Bote pra fora. Calma. Não coloque a sua expectativa de que essa criança fale o quanto antes para satisfazer a sua necessidade e até para facilitar a sua vida, dificultando a dela, poxa. Respeita ali o universo dela. E você mesmo pode chegar e falar, você quer a bola verde que está em cima da estante? Estimulando. Sem precisar gerar uma cobrança que já institui ali naquela criança o quê? Ansiedade. Muito bom. Você me fez lembrar de algo, Mai. A gente vê isso muito no universo dos pais, em que sentido? Às vezes comparações. Nossa. Olha, o meu filho tem 2 anos, 3 anos e já fala determinadas frases e palavras com uma dicção perfeita. Vou usar o exemplo da sua filha. Mas o meu filho, não. Então, a gente traz, muitas vezes a gente costuma ver esse tipo de comparativos que não é saudável. E aí você traz algo, às vezes a gente cria essa expectativa quanto pai, quanto mãe, projetando seus sonhos na criança, inclusive com relação à comunicação. E aí como é que acontece essa transição, até do balbúcio às frases, às primeiras palavras, como por exemplo, papai, mamãe. Como é que essa transição acontece, inclusive para frases mais completas? Aninha, primeiro, essa questão do pai, da mãe, ter muita expectativa de que o filho se comunique logo, e você trouxe uma situação que é bem delicada. Sim. Comparativo. Comparativo é assassino de expressividade. Você fazer comparações e aquela criança que é uma esponjinha, porque a criança ela vai aprendendo por assimilação, associação, ela tem um intuitivo muito aguçado. Então, quando ela se dá conta de que os pais têm uma expectativa muito grande de que fale logo, de que se expresse bem, porque tem um coleguinha da mesma idade que já fala, que já faz, que acontece, e isso é transmitido e essa criança percebe, ela recebe essa mensagem. Quem recebe são receptores natos. Apesar de não terem frases completas, mas são receptores natos de perceber, de terem sensibilidade. Então, eles vão morrendo ali na sua expressividade e, inclusive, isso retarda mais ainda o processo. E aí eu acabo já respondendo que muitas vezes o processo de desenvolvimento da comunicação, de você aumentar vocabulário, de você aumentar conjugação verbal, por exemplo, porque normalmente uma criança, quando está no processo de desenvolvimento, ela fala assim, quer água. Você já tá informando água. Que quer água. Isso. Ela não vai falar adequadamente, eu quero beber
água, eu estou com sede. Sim. Ela vai falar o que está dentro do universo dela. Mas até que chegue nesse processo, em primeiro lugar, ela precisa sentir que os pais são seguros em relação a ela. Como assim? Se não existe nenhum tipo de tensão emocional para que aquela criança fale logo, ela começa a se sentir confiante para errar. Quanto mais ela errar, mais rápido ela aprende. Mas o que está acontecendo de uma forma geral? As crianças estão sendo podadas logo no primeiro erro. Não é quer água. É quero água, mamãe. Poxa, calma. Eu já iria te perguntar sobre Calma. a gente corrige, qual a forma, não, vamos esperar. Uma vez eu ouvi de uma amiga, ela falou assim, meu filho tem uma palavra que ele não fala ainda corretamente, mas eu acho tão bonitinho, eu sei que lá na frente ele vai entender Lógico. qual é a pronúncia correta, mas eu deixo. Uhum. Vamos falar sobre etapas. Sim. Nós estamos falando com crianças. Qual é o natural de uma criança? E agora eu vou falar aqui de 2 aninhos Certo. até os 10. Qual é o natural de uma criança? Ela está aprendendo as palavras. Então, o natural é falar errado. O natural é falar engraçado. Trocar algumas palavrinhas Exato. ou letras. Inclusive, sílabas. hoje, dia 25 de agosto, é aniversário do meu irmão, Daniel Caleb. Um grande amor da minha vida. Antes de Maria Isis, da minha vida, Danielzinho, quando nasceu, foi arrebatador pra mim. Hoje é aniversário dele. Declaração de amor, Isso. viu? E eu vou falar dessa data porque nós estávamos falando aqui sobre trocar palavras. E aí, dia 20 de agosto, o outro grande amorzão da minha vida, também meu irmão, Gabriel. Olha, agosto é um mês pra mim incrível. E falando de Dan está com 10 anos hoje, completos. Hoje, dia 25 de agosto. Eu tenho a data dele tatuada aqui. Eu tenho 20 e o dia 20 de agosto dos meus 2 irmãos. E a diferença, inclusive, de faixa etária. É porque Gabriel é filho por parte de pai. Sim. E Daniel é filho por parte de mãe. Meus pais são separados. E eu quero falar de Danielzinho, porque ele falava assim... Irmã, você amarra aqui o meu bagaço? Era o cadarço do tênis. E ele tinha 3 aninhos nessa época. Cara, tá tudo lindo, tá maravilhoso. Ele olhava ali pro cadarço, falava bagaço, que foi o que ele conseguiu escutar. E eu ali, e todo mundo dava risada e era maravilhoso. E aí, o que é que eu fazia? Não com a intenção de corrigi-lo. Eu sou adulta. Então, eu chegava pra ele e falava assim, tudo bem, meu amor, eu vou amarrar aqui o seu cadarço. Porque eu sou adulta. E eu sei falar corretamente. Então, quando eu trago essa possibilidade dele escutar a palavra correta, sem a intenção de corrigi-lo, ele aprende. Muito bom. Eu não tenho a intenção de punir, porque eu não preciso punir, ele não está errando, ele está aprendendo. Tem 2 coisas diferentes. Quem erra sou eu, se eu chegar e falar assim, você passa esse bagaço aí pra mim, no caso eu tô vendo cadarços seus no seu quarto e você vai falar assim, mãe, pelo amor de Deus, você já tem? Não vou revelar minha idade aqui não. E 34 anos. Que bagaço que é, mãe? É um cadarço, cabe. Sim. Somos 2 adultas conversando. Exatamente. Mas no universo infantil, não. Eu preciso respeitar o processo dele e dar espaço. Aí, ele pode, inclusive, chegar e falar assim, por que cadarço e não bagaço, irmã? Aí eu posso chegar e dizer, cadarço é o que tem aqui no seu tênis, que a gente vai amarrar para deixar o seu tênis bem firme no seu pé. Bagaço a gente vai encontrar no bagaço da laranja. E aí eu posso trazer outras situações que até vão aumentar o vocabulário dele, mas parte ali dele. Perfeito. Então a gente está oportunizando esses momentos, respeitando o processo natural, inclusive, da construção do universo. Porque o universo se formou como? Com tentativa e erro.
Então, eu preciso respeitar a fase infantil. Você falando sobre vocabulário, Mai, a importância da leitura, inclusive em tempos de novas tecnologias, extremamente tecnológico, de telas em excesso. A importância, inclusive, desse resgate sobre, inclusive, no processo de leitura com livros físicos para enriquecer o vocabulário, para incentivar a comunicação, por exemplo, de uma criança. Aninha, nossos canais de percepção: auditivo, visual, olfativo, paladar, sinestésico. Quando você traz livro físico para um momento de leiturinha ali com papai, com mamãe, se você puder colocar ainda um suquinho para acompanhar o momento da leitura, você tá tomando um chazinho, um cafezinho, você coloca um lanche, cria um ambiente propício para memorização. Muito bom. E eu estou falando da memória de longo prazo. Por quê? Porque você está estimulando todos os canais de percepção. Então, o processo de aprendizagem, ele é muito maior. Fora os benefícios de conexão entre pai e mãe, pai e filho. Memórias que vão ser construídas, Cara, criadas. as memórias afetivas, essas, em disparado, são as mais ricas nesse processo. E se a gente for parar para analisar o processo mesmo de evolução da humanidade, como que as pessoas mais aprendem ao longo da história, é através das histórias. Por quê? Porque você está ativando o sistema límbico. Quando você conta uma história, quando você traz um exemplo, uma vivência, você conta algo real ou até mesmo fictício, as historinhas que a gente conta para nossos filhos na hora de dormir, que a gente cria ali da nossa cabeça, ao fazer isso, nós estamos ativando o sistema límbico, que é o nosso lado emocional. Então, você está colocando dentro daquela cabecinha que está em formação, que está em processo de amadurecimento, novas palavras, novas frases, conjugações verbais, cores, números, formas, letras. Olha quanta riqueza! E alô, galera, se atenta aí, você que tem criança em casa. Vai na livraria, leva seu filho, deixa ele sentir, deixa ele pegar. Existem tantos livros com textura, existem livros que liberam cheirinho, que liberam os sons, que você arrasta, o livro tá com uma página que é noite. Aí ele tem uma setinha pra cima, o bebê intuitivamente, bebê e uma criança, bota o dedinho ali, quando ele arrasta pra cima, sai o sol, sai aquela graminha verde clara, indicando, inclusive, quando é noite, quando é dia. Olha que legal. Muito bom. Quando é quente, quando é frio. Quantos estímulos? Todos. Não é nem quantos, só todos. Só todos estão sendo trabalhados ali. Ah, mas isso não é uma carga de informação? Não, porque você está fazendo de forma leve e você está fazendo de forma adequada. É lúdico. Sim. O lúdico é o nosso primeiro estágio de aprendizagem. Porque o universo infantil você é lúdico. Torna a leitura agradável, prazerosa. Aninha, eu vou até aproveitar e contar uma experiência aqui, que ela começa de forma negativa, mas como a minha mente ela é focada em encontrar oportunidades em tudo, principalmente quando se diz respeito ao desenvolvimento de minha filha, e ao meu desenvolvimento como mãe também. No dia 30 de abril deste ano, fui buscar a Maria Isis na escola. Quando eu cheguei na porta, ela estava no fundo de uma quadra, deitada no chão, sozinha, batendo um pouco as pernas e chorando muito. Sendo que tinham 3 assistentes na entrada, com outras crianças que ainda estavam aguardando os pais chegarem para irem embora. É uma cena impactante. Sim. Porque você olha nos primeiros segundos e a cena é uma garotinha
que na época nem tinha 3 anos, né? Ela estava com 2,5. Uma garotinha que está no fundo de uma quadra, chorando. Você tem 3 assistentes perto do portão de saída, observando outras crianças, e eu falei, cara, o que está acontecendo? Então, eu entrei, nem dei boa noite para ninguém ali, eu fui direto para encontrar minha filha, e antes de chegar nela, eu já falei, mamãe, eu tô aqui. Aí ela já levantou, mãe, veio me abraçar. E aí ela me trouxe a seguinte frase, mamãe, fulaninha me bateu. Só que a minha preocupação, também depois de escutar aquilo, não foi a agressão física. A minha preocupação era como que uma criança de 2 anos e meio que não tem autorregulação, pega isso aqui. Crianças abaixo de 4 anos não têm autorregulação. Elas precisam de corregulação. Elas precisam de adultos que coloquem ela no lugar de volta. Existe uma combustão mental ali acontecendo com aquela criança diante de uma situação de frustração, de dor, de sofrimento, seja lá o que for, e que ela não sabe dar conta. E a primeira coisa que passa pela minha cabeça é, não me importa se foi uma criancinha que bateu nela. Porque é uma outra criança também aprendendo a estar aqui em civilização. Mas a questão é, tinham 3 adultas neste local que não estavam acolhendo ali a minha filha. Vamos para o ponto pior. E eu vou chegar nas historinhas. O ponto pior é, quando eu, com Maria Isis no colo, retorno para as 3 assistentes, a minha primeira pergunta é, por que não tinha ninguém com minha filha lá? A resposta foi, fale com a diretora amanhã, porque foi a orientação dela. E eu estou falando isso aqui. Que controle emocional, inclusive. Que assim, eu fico imaginando como mãe nessa cena, nessa situação. E após escutar, fale com a diretora amanhã, porque foi a orientação dela. A garotinha que bateu em minha filha se aproximou de mim, ela estava lá e disse assim, oi, mãe de Maria Isis, eu dei um tapa na cara dela. E tudo bem, porque eu já tinha engolido a seco o pior. Minha filha sem um adulto para regular, no ambiente onde eu escolhi. Confiou. E aí, para resumir, Aninha, conversei com a diretora, onde a diretora chega para mim e fala, Maiana, eu realmente orientei as assistentes porque a sua filha, quando ela vai receber acolhimento para ser regulada, ela quer se espernear e aí pode machucar as assistentes. Então, eu disse para deixar ela lá. E assim que ela terminasse de chorar, que a gente fosse lá e... A situação foi muito maior. E eu tô trazendo isso porque o que foi que eu, como especialista em comunicação, como mãe e como uma mulher que está sempre focada em encontrar oportunidades. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, como eu posso descobrir qual o impacto dessa situação no desenvolvimento de minha filha? Porque se ela está em um local que ela merece receber acolhimento e que deveria ser preparado para isso, não aconteceu, e eu não sei há quanto tempo isso está acontecendo, porque eu cheguei e vi aquele episódio, mas eu não tenho como saber se ocorreram outras vezes. Até porque eu estou falando de uma criança que tem 2 anos e meio e que não vai conseguir chegar dentro de casa e dizer, mamãe, olha, teve um fato. Neste fato, eu, como vítima, aconteceu, ela não vai falar. Mas ocorreram situações em que eu fui buscar minha filha e ela estava um pouco mais cabisbaixa. E que eu, de repente, associei a um cansaço extremo. Mas pode ter sido outros episódios semelhantes. Exato. Então, voltando à minha mente, e eu tô trazendo isso aqui como um aprendizado mesmo, porque isso é comunicação. A primeira coisa que eu faço é, como eu, como mãe, vou buscar entender qual o impacto disso no desenvolvimento de minha filha. E o que foi que eu comecei a construir? Eu falei, já tive uma ideia. A partir de hoje,
No caso, foi dia 1º de abril, porque dia 1º de maio. Dia 30 de abril foi o episódio que eu encontrei E no ela dia na quadra. seguinte, você foi falar com uma diretora. Isso. No dia 1º de abril, a primeira coisa que eu fiz foi, a partir de hoje, todas as noites, eu vou contar uma história para minha filha de 10 minutinhos, enredo da minha cabeça. E nesse enredo, eu vou trazer a situação semelhante que eu presenciei na quadra. Sendo que essa situação que eu presenciei na quadra tem a minha percepção, mas eu não sei a dela, eu não sei a da minha filha. E eu, em alguns momentos, vou pedir para que ela participe da história. Para que ela interaja com essa história. Então, eu trouxe uma personagem que minha filha se identificava, que é a tal da Chapeuzinho Vermelho. Eu amo. Ela adora essa história. Então, todas as vezes que eu trazia Chapeuzinho Vermelho para uma situação desafiadora de frustração, de tristeza, de medo, que ela começava a se manifestar, eu começava a entender. Olha, aconteceram outras situações. Ela teve outras vivências. E ela mesma começou a relatar. E aí, Aninha... Porque, inclusive, vai lembrando. Sim. Vai trazendo, A gente resgatando. resgata. Exatamente. A história, como eu falei, ela vai mexer nos canais de percepção. Sim. E estava muito nítido. E vai tava fazendo muito, essas conexões. Eu falei nítido, na verdade, estava muito sensível, estava muito recente o que tinha acontecido. Inclusive, é uma prática até hoje. Hoje é dia 25 de agosto. Minha filha dorme escutando historinhas. Hoje eu já trago outros enredos, como lição de moral para alguns comportamentos que eu quero modelar nela, que eu percebo, por exemplo, Maria Isis tem uma dificuldade muito grande, ela tem uma resistência muito grande de ver algo na mão de alguém, ela não consegue ainda chegar e falar assim, por gentileza, você pode me emprestar? Ela quer tomar. E isso pode gerar consequências mais para frente de rejeição. As pessoas podem se sentir inibidas com ela. Então, tem consequências aí sociais. Com certeza. E eu trago isso na história. Personagens que são resistentes, que estão sempre tomando tudo na mão do outro. E quais as consequências. E aí ela vai se dando conta. Eu não preciso... Eu, na verdade, nem tenho a necessidade de punir a minha filha. Eu nem tenho a necessidade de corrigi-la, porque, na verdade, não é uma questão de corrigir, é uma questão de encontrar as oportunidades. E é oportunidade para mim de entender como minha filha se expressa nesse mundo. Ela não é um protótipo meu. Ela é ela. Muito bom, Mai. Ela é ela. Isso é incrível o que você traz. Eu não posso colocar a minha expectativa. E todas as vezes que eu estou projetando uma expectativa em Maria Isis, eu falo, cara, eu posso me frustrar muito grande com isso. E eu preciso retirar e posso, inclusive... Volta, vamos reorganizar aqui. Com certeza, com certeza. Então, eu passei por essa situação, eu quis compartilhar aqui, porque no momento que você tocou sobre ler livros para os filhos, você contar histórias, pode acreditar no que eu estou falando. Vocês podem pontos que seus filhos vivenciaram e que eles não souberam como te contar, mas que vão estar saindo nessas histórias, desde que vocês tenham essa sensibilidade. Então não é só um processo de formar vocabulário, isso é muito pequeno. Porque o vocabulário você vai formar na vida, afinal de contas essas crianças vão crescer. Mas é muito mais grandioso e profundo. Muito mais. De você se envolver naquela maternidade, naquela paternidade, dizendo, eu estou aqui, eu estou presente, eu estou querendo ver como meu filho é, e não como eu quero que ele seja. Existe uma diferença aqui muito grande. Então, esses momentos de historinha são preciosos demais. Preciosos demais. E quantas habilidades, sentimentos, emoções... estímulos você traz nesse processo. Sim. A gente falou muito assim do bebê, a criança, a gente trouxe também aí, muitos exemplos da Maria Isis, porque está dentro dessa fase, mas entendendo também essa idade escolar, mas ali muito pautado na pré-adolescência. Entendendo, inclusive, o que você trouxe muito bem, a comunicação social. Sim. Então, qual o papel da comunicação, você como especialista, Mai, que ela vai proporcionar nessa fase de pré-adolescente, na relação com os professores e colegas? Bom, o papel da comunicação fala muito sobre a identidade.
a formação da identidade. Comunicação, por si só, ela já está no ser. Porque você já nasce se comunicando. Você nasce chorando, você nasce emitindo sons, você nasce emitindo os sinais não verbais. E você vai formando a sua forma de se comunicar, a sua forma de se expressar. O papel dessa comunicação no processo aí da pré-adolescência, na verdade, na pré-adolescência e na adolescência, é facilitar a sua vida. É facilitar a vida desse jovem e hoje em dia, jovens que têm mais confiança de falar através de uma tela do que face to face, cara a cara, é para facilitar a sua vida. Se você consegue se comunicar, se você consegue se expressar, dizer o que te dói, dizer o que te agrada, se você consegue falar com as pessoas sobre os seus limites, esta comunicação tem um papel facilitador. E tem um papel também de mostrar para as pessoas como você é, que foi o que eu trouxe. A formação da nossa identidade, que vai acontecer aí do 0 aos 7, não que seja determinante, mas tem muitas respostas da sua vida adulta que você ainda não encontrou porque você não foi procurar na sua infância. Com certeza. E aí a gente tem alguns trabalhos de especialistas para você resgatar a sua criança interior. E você vai chegar na comunicação. Você vai chegar na forma como as pessoas se relacionavam com você. Você vai chegar no que as pessoas esperavam a seu respeito e que você passou a vida inteira tentando corresponder. Se livre, se liberte, tá liberado, meu amigo, pelo amor de Deus. Tira esse peso aí das suas costas. Volta lá pra sua infância, se resolve com você mesmo. Quem tinha expectativa a seu respeito, manda essa pessoa para tomar um suco, para pensar, refletir. E é muito interessante. Manda energias boas para esta pessoa, porque a gente não tá aqui para corresponder à expectativa de ninguém, sobretudo crianças, pré-adolescentes, adolescentes. A gente tá aqui pra gente ser o que a gente é, o que a gente veio para ser. Isso aqui é muito maior. Então, esse papel da comunicação, isso para mim é muito claro, que ela existe para facilitar as relações, para facilitar o seu vínculo com seus professores. Imagina uma criança que está com dificuldade em uma determinada matéria, ela precisa ter confiança para se comunicar, para dizer, eu estou com dúvida. Quantas crianças de 10 aninhos não conseguem nem levantar o dedo? Isso aqui é comunicação. Este ato aqui é um ato de força. É se ser simples. Tem criança que tem uma sensação, uma liberação de cortisol e adrenalina antes mesmo de levantar o dedo, porque só de imaginar os hormônios já estão ali bombardeando o corpinho daquela criança. E ela começa a ter uma série de pensamentos que ela nem sabe de onde veio e nem sabe como reorganizá-los. Como controlar ali as suas emoções. Então, uma criança que tem um processo de comunicação seguro, não precisa ser ordenado, organizado, mas tem um processo de comunicação seguro para chegar e falar assim, professor, eu não estou entendendo. Por gentileza, pode me explicar de novo? Ou então, professor, eu não sei o que é que está acontecendo, eu tô com dificuldade. Ou, se não quiser falar ali na turma, de terminar a aula e ter uma certa confiança naquele professor e falar assim, professor, no momento ali da aula, não consegui entender bem. O que eu posso fazer? Como você pode me ajudar? Ou eu tenho que falar com minha mãe, eu tenho que falar com meu pai? Não é? Então, é muito importante a gente, quanto adulto, quanto mais oportunizarmos situações onde a comunicação da criança ela seja mais simples, onde a expressão da criança seja valorizada, para que ela de fato coloque para fora, você vai facilitar a vida desse ser. E a gente tem que pensar que nós estamos inserindo crianças na
sociedade, a gente tem uma responsabilidade muito grande na formação dessas pessoas. E a comunicação é o primeiro ponto ou de conflito ou de trazer a paz, a mediação. Então, eu preciso pensar também por esse lado. Não é só facilitar a vida do meu filho. Nós vivemos no coletivo. Muito importante tocar nesse ponto. Nós vivemos no coletivo. É de uma grande responsabilidade de meu filho crescer. Inclusive, é o seguinte, você é super importante, mas você não é o centro. A fala do outro é importante. A escuta, se comunicar, interagir em equipe. Perfeito. E muitas vezes pais acabam cometendo esse ato falho de achar que o filho é o centro. Parou para refletir. É um desafio muito grande. Eu coloco ali, de certa forma, limites em Maria Isis, porque ela vive em sociedade, ela ainda não sabe disso. Mas eu não posso permitir, por exemplo, que ela suba numa mesa. Só porque é criança. Tem coisas que a gente precisa também Tem ponderar. intervenções. A mesa é o local onde a gente coloca as coisas, a gente coloca o prato para a gente comer, a gente vai colocar o nosso copo. Pode servir de apoio para outras coisas, mas subir não. Você tem uma cadeira onde você vai sentar nesta mesa, porque é assim que funciona a nossa sociedade. E eu estou, inclusive, prevenindo que eu entre em restaurantes com minha filha e ela saia achando que ela pode subir nas mesas. Olha o desconforto, inclusive, que eu vou causar para outras. Eu não estou falando de mim, não, porque eu não tenho vergonha de nada. Nada. Se dependesse, inclusive, de mim, minha filha sairia pulando de mesa em mesa. Muito mais fácil, inclusive, que eu não preciso ficar o tempo inteiro ali equilibrando os pratos. Mas não dá, cara. Não dá. Essa é uma comunicação muito direta que eu tenho. Sim. Com ela. Muito interessante, Mai, quando você traz aí nesse contexto, quando eu te fiz a pergunta sobre esse processo de relacionamento na fase escolar, e é muito comum, muito característico, na sua grande maioria, que pré-adolescentes, adolescentes, nesse processo ali de reafirmação, de aceitação, é muito comum a gente ter um público mais introspectivo. E aí eu fico analisando e pensando quais os riscos de uma comunicação mais introspectiva. E me faz também pensar e lembrar de um livro que eu li, que traz o seguinte, O Poder dos Quietos. Uau. E aí eu quero trazer, não sei se você leu esse livro, mas assim, o título é muito impactante, porque sim, a gente entende a introspecção, mas como ela pode ser um risco para uma comunicação mais fluida, assertiva, inclusive desse adolescente expressar o que ele sente, os seus sentimentos e pensamentos, principalmente no ambiente escolar e entre outros colegas, e ao mesmo tempo entendendo, porque são duas perguntas em uma. Porque assim, eu já venho, lembrei muito quando você trouxe assim, Aninha, eu sempre fui uma criança muito comunicativa, mas a gente também tem crianças que não são tão comunicativas e expressivas como você, como eu. E aí? Onde está o poder? Onde eu consigo me relacionar com o meu perfil, com o meu jeitinho mais tímido, mas entendendo que eu posso chegar em lugares, ocupar profissões, sabendo me comunicar, mas eu não preciso ser extremamente expressivo ou ter a comunicação como o grande potencial das minhas habilidades. Mas vamos recapitular aí. Quais são os riscos de uma comunicação introspectiva? E depois a gente vai entender sobre, eu preciso já ser um comunicador nato? Se eu não sou, quais são os impactos? Eu consigo me comunicar, eu consigo chegar em lugares que eu desejo sendo mais tímido, mas sabendo usar a comunicação de forma correta? Aninha, eu vou fazer uma pergunta para você. Você acredita que todas as pessoas têm algo de valor para entregar para o mundo? Com certeza.
Eu não tenho dúvida, eu trabalho com carreiras, trabalho com jovens, na verdade com assim, adolescentes, jovens e adultos. E eu consigo extrair essa essência. Eu acredito muito no outro, Mai. Nada é por acaso. Outra pergunta, de outra forma. Você acredita que todos nós já nascemos com algo de valor para entregar para o mundo? Acredito. Mas eu também acredito que tem situações, na verdade, valores que você vai, com o seu desenvolvimento e o seu propósito, entregar além, a mais. Por que eu fiz essas duas perguntas? Elas são semelhantes. Primeiro, quando você traz o título do livro O Poder dos Quietos, existe poder em qualquer ser humano. Existe poder no quieto e existe poder no inquieto. Sim, sim. Perfeito. Existe poder em todas as crianças que estão recebendo aí diagnósticos de TDA, de TDAH. Existe poder nos autistas. Existe poder nas crianças que são neurodivergentes. Porque muito se fala sobre a quietude, sobre a inquietude, mas ambas trazem poderes. Porque nós estamos falando de ser humano. Com certeza. E quando eu volto para o ponto da comunicação, da expressividade, da oratória, eu começo a perceber que é exatamente lá na infância. A primeira infância é de 0 a 7. Algumas crianças tiveram oportunidades melhores para se expressarem de forma livre, sem terem sido tão podadas, entre aspas, em momentos de erros. E eu entendo que tiveram crianças que dos seus 0 aos 7 anos não podiam nem pensar em errar, que já estavam sendo cerceadas. Você provavelmente já conheceu um pai e uma mãe que já chamou filho de burro, de idiota. Você não presta pra nada. Isso, inclusive, não só nessas fases, até na fase adulta ainda. Pessoas escutando esse mesmo tipo, né, de palavras ofensivas, pejorativas. Então, reforçando. Quando você traz a pergunta, quais são os riscos de uma comunicação introspectiva, primeiro o que eu falo o primeiro risco de todo o ser humano é você passar a vida inteira sem saber como foi a sua primeira infância. Autoconhecimento é libertador. Se você passar o resto da sua vida com os olhos fechados, querendo respostas de onde você está, para onde você vai, e não voltar lá para a sua primeira infância, sinto muito, você vai continuar dando voltas. Assim como o que eu tenho a dizer a respeito dos riscos de uma comunicação introspectiva, poxa, a comunicação é a ferramenta que mais abre portas no mundo. E quais são os riscos? Perder oportunidades. E eu estou falando oportunidades de uma forma sistêmica. Oportunidades de relacionamentos, oportunidades de carreira, oportunidades de vínculos sociais, oportunidades de viver momentos intensos com a sua família, oportunidades financeiras. Até a sua espiritualidade pode ser afetada por você ter uma comunicação introspectiva. Acredito muito nisso. Então, os riscos de uma comunicação introspectiva são inúmeros. Uma pessoa que é introspectiva não sabe se comunicar bem? Não é isso. Ela sabe se comunicar, sim, muito bem. O que ela não sabe é como colocar para fora aquilo que ela tem de tão bem para falar. E ainda tem outros riscos. Baixa autoestima, a insegurança. Você vai reafirmando coisas, inclusive, que você nem é. Você acredita? Exato. Em algum momento se tornam aquelas crenças ali. Em algum momento você passou a acreditar nisso. Então são inúmeros. E aí eu faço uma chamada.
Se você se percebe, no caso, crianças que estão assistindo e que já têm essa percepção, adolescentes que estão assistindo e que já têm essa percepção de eu acho que a minha comunicação é introspectiva, chega para a pessoa que você mais confia. Chega para um adulto que você mais confia. Se abra, fale. Eu acho que eu tenho dificuldade para falar porque eu sinto agonia, eu quero evitar, eu prefiro que meu coleguinha fale. Busque sua rede de apoio para que você tenha uma oportunidade, seja de ser matriculado em um teatro, seja ser matriculado em um grupo. Inclusive, eu vou acabar falando aqui, Aninha, do Instituto Neuroinfância, que é um instituto de uma querida amiga minha, Luciana Caldas, que me chamou recentemente para fazer um grupo de oratória para crianças e adolescentes. Olha que bacana. Isso você não sabia? Não. Isso Um projeto incrível. Pois é. E assim, a gente, muitas vezes mais, só fazendo aqui um parêntese, a gente escuta, lê muito, verifica também aí nas redes sociais cursos, mas muito voltados de oratória para adultos, para quem quer assumir cargos de liderança, quem é apresentador. Mas que projeto incrível. Exato. E por ser para crianças e adolescentes, inclusive os neurodivergentes podem participar e devem. Já temos a primeira turma aberta no dia 13 de setembro. E como eu estava falando, por ser uma turma focada em crianças e adolescentes, nós iremos dividir turma de 10 a 13 anos e depois uma turma de 13 a 15 anos. Serão turmas de 1h30, todos os sábados. Que incrível. E serão turmas onde as crianças, elas vão ser submetidas ali a perguntas que são intuitivas para que elas tragam o universo dela. Porque a oratória, que é uma ferramenta, oratória não é comunicação. Comunicação é o que você já tem, é o que precisa ser despertado, é o que precisa ser reconhecido. A oratória, para crianças e adolescentes, é só uma ferramenta poderosa, que elas mesmas vão se apropriar. Porque eu não tenho o poder de chegar para essas crianças e para esses adolescentes, porque aqui seria a minha expectativa de entregar algo para eles e dizer, pronto, agora vocês vão arrasar. Isso aqui é a minha expectativa. Na verdade, eu entrego essas ferramentas e eles vão se apropriar e vão dizer, cara, que bacana, eu posso fazer dessa forma. Muito bom. Pois é. Esse universo é, como eu falei lá no início, são 2 universos que eu converso e que eu sou é encantador, apaixonada. Mas esse curso ele vai ser presencial? Vai ser presencial no Instituto Neuroinfância, que fica lá no Wall Street, na Paralela. Eu trago muito esse recorte, Mai, porque a gente tem aqui pessoas que nos acompanham de todo o Brasil. Aproveita, inclusive, para você colocar o seu nome, de onde você está falando, o que você está achando desse episódio, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, se você se identificou com algo, coloca aí nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em ler e compartilhar aqui com a nossa convidada. Então, é importante porque as pessoas querem entender como encontrar a Maiana, como se conectar. E aí tem pessoas, eu fico aqui imaginando, que não é de Salvador, que não são de Salvador. Sim. Poxa, queria um curso desse. Então já fica uma dica, a possibilidade para ser um curso online depois. Exato. Todos os pais, mães, tios, avós, pessoas que têm crianças e adolescentes dentro de casa, e as próprias crianças e os adolescentes que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando, coloca aí no chat, eu tenho interesse em participar, mas eu não sou daqui de Salvador, deixa aí sua cidade, seu estado, que eu faço questão de abrir uma turma online, sim, personalizada para vocês, faço questão, afinal de contas, 2 missões nessa vida que eu tenho, é transformar as pessoas através da oratória e trazer os meus ensinamentos e práticas de vivência da maternidade. Muito bom. E aproveitando, os pais, no caso, Mai, eu entendo que o exemplo é a comunicação mais direta, mais assertiva. O que eu, quanto pais, posso fazer? Fazer meu curso também, meu amigo. Não é? Ser espelhos e mediadores. Lógico. Né? De que forma os pais podem ser esse espelho e mediadores dessa comunicação, dessa comunicação em todas as fases. Não, primeira coisa, fazer o curso de Maiana. Exato. Que já tem também, tem a turma aberta. Essa é online, inclusive. Sim. Que é o expresso da fala. Expresso é um cafezinho, aquele menorzinho,
Esse expresso da fala é um formato pocket que eu tenho do meu curso básico de oratória. Eu chamo de oratória express porque ele é rápido, são 4 horas, mas são 4 horas que eu trabalho 3 pilares importantíssimos. A gente estava falando aqui no início a respeito da linguagem não verbal, que é a parte física da oratória. Eu entrego um conteúdo super bacana sobre essa parte para você ter o poder de usar o seu corpo no seu processo de comunicação. A segunda parte eu vou falar muito sobre as estruturas da narrativa. E a terceira é a parte da psicologia. É você entender como é que funciona o seu cérebro, suas emoções durante a fala. Como é que você se concentra de forma adequada. Trabalhar o medo, trabalhar a ansiedade. Então fica aí a dica para os adultos de plantão. Os pais e as mães, venham comigo, porque não é só oratória, vocês vão aprender com uma mãe que vivencia ali na prática massiva da maternidade como se comunicar de forma adequada na vida e com os seus filhos. Ainda a gente tem essa estatística, Mai, de que o medo de falar em público ainda é maior do que o medo de morrer, por exemplo. Sim. Ainda é um percentual muito maior. Sim. Aninha, pare para pensar quantas pessoas no universo vivem a vida de forma adoidada sem sequer se dar conta que a vida ela pode ser ceifada no mesmo instante. Elas não vivem com a sensação da morte. Mas o medo de se expor, o medo de falhar é muito grande. A gente vive em uma civilização onde o julgamento, o cancelamento, que é mais atual, a crítica, a rejeição atua de forma muito forte. Inclusive, eu sempre falo isso em todas as minhas turmas. Gente, esses 4 pontos aqui que eu trouxe, eu falei sobre crítica, sobre rejeição, sobre julgamento, sobre cancelamento, tô falando até de níveis. Vai existir sempre. Quem muda é você. Ou você permanece em um mundo que tem esses 4 níveis agressivos, continuando com medo de coisas que nunca vão mudar, porque rejeição, cancelamento, julgamento, vai ter sempre. Sim. Pelos seus que estão perto, pelos seus amigos, na vida acadêmica, no ambiente de trabalho. Você vai ter sempre isso. Agora, escolher mudar, escolher se preparar, escolher como lidar melhor com o medo, como lidar melhor com a crítica, é um poder e uma decisão sua. Não são as pessoas que mudam, é você que muda e aprende a lidar melhor. Quando você sente uma dor, a dor ela não muda. Se você se cortar, você sabe que vai doer, mas você já tem uma forma diferente de reagir. Então, é você que vai escolhendo mudar. Então, se você tem um medo exacerbado de falar em público, e sim, de fato, supera o medo da morte, a primeira coisa que eu tenho, de fato, para lhe dizer é: você precisa escolher passar por essa transformação. Que transformação? É a transição de tenho muito medo e agora apesar do medo, eu ajo. Apesar do medo, eu enfrento. E aí você se dá a oportunidade de passar por uma escala de dessensibilização. O que significa essa escala? E aí eu vou trazer para o universo das crianças e dos adolescentes para que eles possam se identificar. Imagine que você vai assistir um filme de terror, uma série de terror, uma série que tem monstros. No início, você tem uma certa estranheza com aqueles monstros. Dá uns certos arrepios, você toma susto. Só que passa 25 minutos, 30 minutos, você começa a se acostumar com aqueles bichos a ponto de não te incomodarem mais. Você passou por uma escala de dessensibilização. Isso funciona para o medo também. Por quê? O que é que eu quero dizer? O medo a gente tem medo por algo que a gente não conhece. Sim. Então, no início, você não conhecia aqueles monstros. Mas o seu cérebro começou a se acostumar com os zumbis, com aqueles monstros bem feios mesmo que tem nos filmes e nas séries. Mas depois o seu cérebro fala, que interessante. Olha só, isso aí não me ataca, isso aí não me faz mal. Ou então, apesar de eu ter medo, porque o medo ele é super importante, eu consigo ficar bem. Eu consigo me adaptar. Tudo é treinamento. Tudo é treinável. Não existe dom em relação à comunicação. Não existe. O que existe é uma habilidade. Toda habilidade ela é treinável.
Então, uma pessoa que fala muito bem, não é porque ela nasceu falando bem, é porque ela falou por mais tempo do que você. É porque ela teve mais oportunidades e desejou se expor mais do que você. E a gente só vai aprender se a gente tentar, se expor e faz parte do processo. E como especialista e como mãe, sei que Maria Isis é uma criança, mas também trazendo para esse universo, a gente tem um público muito forte de adolescentes e também na verdade, de pré-adolescentes, adolescentes e alguns jovens no Clube de Exatas. Mas trazendo para esse universo, quais dicas? Por exemplo, eu não consigo fazer ainda o curso de Maiana, mas mesmo tendo ali o valor para poder investir nesse desenvolvimento, quais são as atividades que eu posso, como pai, ajudar o meu filho nesse processo de desenvolvimento em casa, da comunicação, sobretudo para os adolescentes e jovens que estão nos assistindo? Quais são as técnicas que eu posso, não é me tornar um especialista, mas que eu já posso, inclusive, treinar, porque você falou, é treinável. Isso, exatamente. Por etapas. As criancinhas que já conseguem falar frases completas, não precisa necessariamente falar as palavras corretamente. Vocês podem criar batalhas de trava-línguas em casa. É super engraçado, é um momento de conexão, de descontração. E a ideia é que vocês comecem falando o trava-línguas de forma devagar e você vai acelerando. Na velocidade 2. E aí, você está ajudando aquela criança a construir uma boa dicção, uma boa eloquência. E os momentos de afetividade, o momento de validação, que é super importante. Ainda que o seu filho ou a sua filha erre o trava-língua, é o momento de você falar: muito bem, filha, é isso aí, o importante é fazer. A ideia não é acertar, a ideia é fazer. O acertar é consequência de uma decisão de eu vou fazer. Vou tentar de novo. Exato, eu vou continuar. A repetição é o que vai trazer a maturação dessa aprendizagem. Então, se eu pudesse falar uma idade aqui, de 4 até 7 anos, já dá para fazer essa batalha de trava-línguas. De 8 até 12, começar, porque normalmente de 8 até 12 tem crianças e pré-adolescentes que já assistem filmes com os pais, filmes inteiros, ou tem conversas mais prolongadas. Eu gosto muito da ideia de você perguntar para o seu filho, para sua filha, qual foi a percepção que ele teve daquele filme, e você vai começando a perceber a construção do raciocínio, início, meio, fim. Ele apresenta a argumentação, ele apresenta um desenvolvimento, ele consegue fechar bem a ideia e você vai percebendo ali no seu filho onde é o maior ponto de dificuldade. Por exemplo, quando você pergunta: filho, o que você achou desse filme? E aí ele começa a falar, você vai perceber, poxa, meu filho, ele se inicia bem, ele começa a se posicionar bem, no desenvolvimento ele se perde um pouco. E no fechamento tem uma certa insegurança, porque ele duvida do que ele mesmo falou. Não tem certeza, porque talvez o meu filho esteja achando que eu estou fazendo uma pergunta com a expectativa de que ele acerte. Então você vai percebendo esse processo. Assim como tem crianças que vão construir, sim, narrativas com início, meio e fim, super legal. E aí vai falar assim: e nesse caso aí, Maiana, qual é o ponto de melhoria? O ponto de melhoria é continuar aperfeiçoando. É continuar oportunizando esses momentos para essas crianças e esses pré-adolescentes. E já no caso dos adolescentes, aí eu vou colocar de 14 até os 17, tem uma leitura super legal, que é de Reinaldo Polito, 29 minutos para falar em público, que é uma leitura leve, é um livro azulzinho que tem um reloginho na frente. Ele é bem tranquilo, Reinaldo Polito e Raquel Polito. Direto, simples. Adolescentes conseguem ler, entender, aplicar. Porque aí já entra na seara de apresentações nas escolas. Sim. Não é? Normalmente com 12... Muitas instituições já pedem aquelas apresentações com cartolina. Hoje eu acho que tá em grupo. Mais digital também, cartolina, viu? É defasada, gente?
Eu acho que tá mais... Não, O utilizam. papel crepom, Ainda utilizam, mas aí é o ensino infantil, todas as vezes. Fundamental 1. Todas as vezes que eu usava a cartolina e que eu fazia a borda com papel crepom, o babado, eu chegava em casa com uma mecha vermelha, porque eu pintava o cabelo, velho. Meu cabelo sempre foi muito clarinho. Não incentiva não, porque o que vai ter pedindo crepom... Olha, fica a dica aí, viu? Pra garotada, os loiros e as loirinhas aí que fica a mesma mecha bonita. Quem não, né? O meu Quem cabelo. não na nossa época. O meu cabelo, ele era castanho claro, então pegava pra caramba o crepom, cara. Me lembrei. Sim, mas é defasado, então. Assim, tem algumas instituições que utilizam, tá? Até por conta de recursos. Uhum. Tem algumas instituições, inclusive, que estão resgatando, de fato, esses tipos de atividades para trabalhar a criatividade, o lúdico. Não é que esteja extinto, ainda é utilizado, mas a gente também tem aí, dentro do processo, também intervenções das novas tecnologias, de outros procedimentos. E essa fase, inclusive, é uma fase que a gente já vai aí com PowerPoint, com Canva. Não é transparência, não, Aninha? Não é data show, não? Eu não conheci, inclusive, eu não conheci a transparência, viu? Você não conheceu? Brincadeira. Aninha, na moral, não faz um negócio desse, não. Não, ó, eu não conheci. Na verdade, assim, eu sei da transparência, mas eu já entro numa época que era o tal do data show. Sim, que existe. O projetor. Exato. Projetores, galera, viu? E é de fato um desafio quando a gente pensa para essa turma, para essa fase de apresentar. Apresentar um trabalho em grupo, individual, como de fato realizar, como vencer, inclusive, o medo de falar em público, como é que eu posso trazer todo o meu conhecimento ali durante a apresentação, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a pessoa tem conhecimento do conteúdo, muitas vezes ela não tem segurança. Em outros casos, a gente sabe que falta um preparo, muitas vezes não é da oratória, mas de você, de fato, ser conhecedor e se aprofundar do conteúdo. Porque eu acredito, inclusive, Mai, que nos deixa também mais tranquilos quando você domina ou você tem um conhecimento mais aprofundado do assunto que você vai falar. Porque não fica aquele sistema de decoreba. Uhum. E aí, se você está decorando, se preocupa com o decorar, sem entender o contexto, sem entender, de fato, a narrativa, o que aquele texto, aquele conteúdo, ele quer, de fato, trazer, está abordando, e eu não busco por outras referências até para trazer minha opinião, eu fico preso, eu me sinto inseguro, e se eu já não tenho técnicas de oratório, ou se eu já tenho medo de falar em público, nossa, quantos desafios eu tenho que lidar e, consecutivamente, eu não vou conseguir ter um bom êxito. Uhum. Meus amores, crianças e adolescentes do meu coração, quando vocês tiverem esse desafio de precisar, porque vocês vão ter, vocês vão passar por isso, eu acredito que uma das formas mais simples de encarar o pós, porque as crianças e os adolescentes têm uma imaginação muito aflorada. E já vão pro futuro. Eles possuem uma facilidade muito grande de fazer projeções lá na frente. Eu acho já bacana vocês começarem a projetar algumas realidades. E quais são essas realidades? Eu falei aqui anteriormente. Será que pode acontecer, após a minha apresentação, de alguém me criticar? Sim, pode. Será que após a minha apresentação pode acontecer alguma situação constrangedora? Sim, pode. Não dá para mascarar a realidade. E nem deve. Exato. Será que pode acontecer alguma situação de as pessoas ficarem lembrando de mim pelo meu erro durante a minha apresentação? Também pode. Então, nós temos alguns cenários aqui possíveis. Eles irão acontecer? Não necessariamente. Você só vai descobrir passando pela experiência. Agora, o que de bom pode te acontecer ao você participar, ao você se envolver, ao você se entregar nessas atividades que são sim desafios?
que de bom pode acontecer? O seu aprendizado, o seu desenvolvimento, você vai se conhecer mais, você vai se sentir mais poderoso. Ainda que você passe por algumas situações que são chatas, que vão te deixar triste, e vale a pena você ficar triste, porque você vai olhar para aquela situação e vai falar assim, cara, eu fui lá, eu fiz, e eu até inspirei um coleguinha meu que tem mais dificuldade do que eu, mas eu fui lá e mostrei para ele, ó, é possível. Foi um desafio muito grande, mas eu consegui ir até o final, então você pode ir também, e vamos juntos da próxima vez. Então tem muitas coisas boas que podem acontecer a partir de decisões difíceis. Eu sei o quanto que é difícil se expor. Porque eu lido há mais de 10 anos com muitas pessoas com dificuldade de falar em público e com medo de falhar. Essa é a questão. Então, foquem no que de bom pode acontecer. As possibilidades vocês já sabem. O que de bom pode acontecer é exatamente aí que vocês precisam se agarrar. Porque já que vocês estão jogando para o futuro, joga para o futuro também todas as coisas boas que vocês têm a possibilidade de viver. Não dá para deixar de viver. Porque se você deixa de aproveitar essas oportunidades que já começam na escola e que te preparam para uma vida acadêmica ou para uma vida de empreendedorismo, vai depender do que cada um escolher, você começa a perder oportunidades lá do seu futuro. Você já está matando aqui no seu presente, com a idade que você tem, oportunidade lá do seu futuro. Então, foca no que de bom pode acontecer. E vai unindo com os seus colegas os pensamentos bons. Porque, por exemplo, um de vocês pensa, poxa, o que de bom pode acontecer para mim? Eu me senti orgulhoso depois da minha apresentação, mesmo que eu não tenha ido bem. Aí o outro coleguinha vai falar, o que pode acontecer de bom pra mim é eu ser aplaudido ao final da minha apresentação. Então a gente já tem aqui um coleguinha que vai se sentir orgulhoso, pode ser um sentimento frente a todos. Aí o outro já falou que vai ser aplaudido no final. Ele tá projetando ele sendo aplaudido no final. Todos os outros começam a desejar também esses aplausos. Aí o outro já pensa assim, poxa, o que vai acontecer de bom é que minha amiga, que é super tímida, ela vai me ver aqui apresentando e ela vai se sentir inspirada. Olha que legal, olha como a gente começa a criar sentimentos unificados e que potencializam a realização dessas atividades, desses desafios. Então a gente vai anotando e foca aí no ponto bom, porque o que pode acontecer de ruim pode acontecer mesmo e a gente tem que saber lidar com isso. Então eu lanço esse desafio para vocês que já estão vivendo essa vida na escolinha de se apresentarem e passem a sentir satisfação nesses processos. Entrem para se divertir. Porque aprender se divertindo tem um sabor completamente diferente de você aprender tenso, agoniado. Então, foca no que de bom pode acontecer. Registra aí o que de bom pode acontecer após as minhas apresentações. Não é, Aninha? Quantos insights valiosos e reflexões para você, adolescente, jovem que está aí assistindo o Pod Paz, para você, pai e mãe, o Dindo, a Dinda, o vovô, a vovó, porque eu sei que a família toda assiste o podcast, pode trazer aí como instrução, estímulo para desenvolver a comunicação, a oratória da criança, do adolescente e a sua própria comunicação. Mas eu ficaria por horas aqui conversando contigo. A gente faria aqui diversos episódios, inclusive. A gente já fez um ontem. Exato. Ontem uma ligação já foi um episódio de um podcast. Com diversas possibilidades de temas. Falar com Maiana é aprender mais. É se encantar mais pelo universo da oratória. Eu que sou profissional da área. E mostra também o quanto a gente precisa estar aprendendo. Aprender, a reaprender para aprender novamente, o quanto a comunicação ela é essencial. Eu digo que a comunicação ela faz parte da minha essência. Sim. E a gente vai se descobrindo, ganhando mais força e segurança e entendendo o nosso lugar no mundo. Isso. Então, assim, falar desse tema, ele mexe muito comigo, pode falar. Eu preciso
fazer realmente um corte brusco, porque quando você traz a frase entendendo o nosso lugar no mundo, eu retiraria imediatamente a palavra, o verbo gerúndio, entendendo? Não, para substituir o seguinte, reconhecendo o meu lugar no mundo, não é entendendo, porque o resgate dessa comunicação, quando eu falo para a gente voltar lá na primeira infância, é para que você possa se reconectar com quem você é. Esse processo de entendendo é um processo de quem está perdido. Maravilha. Então, a ideia é você se reconectar. Então, recapitulando aí sua frase, se reconhecendo no mundo. Me reconhecendo no mundo. A pessoa com autoridade. Quando eu digo que a gente aprende, e é muito interessante porque a gente aqui, como hosts do podcast, a gente aprende. Sim. E cada episódio é algo novo. Cada episódio eu saio daqui cheia de percepções, de reflexões, de aprendizados que eu aplico na vida. E vale ressaltar, inclusive, que por mais que você trabalhe com algo, com uma atividade, uma área, você pode ser muito bom, sempre vai ter espaço para o aprendizado. Sem dúvida. E vai ter momentos que a gente não vai estar tão bem, mesmo dominando aquela área, aquela atividade. E tá tudo bem. É entender que, através dos erros e acertos, a gente vai se construindo, se reconectando, ressignificando. Então, como eu trouxe a comunicação, ela fala muito da minha essência e eu entendo a importância e trago, inclusive, como propósito de vida que a comunicação, ela tá muito alinhada. Então, eu consigo trazer o meu pensamento, os meus sentimentos, aquilo que eu acredito através da comunicação para transformar a vida do outro. E eu entendo que a base disso, dessa interação, é através da minha comunicação. Porque se eu não sei me comunicar, ou se eu não busquei técnicas, e não só técnicas, mas me reconhecer muitas vezes, trabalhar o autoconhecimento e buscar também entender um pouco do outro, como é que eu posso me expressar de forma assertiva para que meu receptor ele consiga captar até meus sentimentos, a gente vai ter diversos problemas ali. E às vezes eu não vou conseguir, de repente, atingir o que eu quero. Então, faz parte. E aí, falar com outra comunicadora, com uma pessoa que tem paixão, a gente vibra, a gente vê, sente as vibrações, a gente sente no olhar, a gente sente no prazer de conduzir um episódio tão rico como esse, que daria aí diversos outros, mas a gente vai deixar aqui um gostinho do Quero Mais, porque até na estratégia da comunicação é proposital a gente deixar aqui, eu quero Maiana de volta. Eu quero conversar um pouco mais sobre outros assuntos, ou dar continuidade a esse episódio. Então, eu quero te agradecer por mais um momento rico contigo. Como você falou, a gente tem 3 anos e eu entendi que você gosta muito de datas. Uma coisa que eu não sabia. E muito boa de memória, inclusive. Mas, sobretudo, Mai, e eu digo Mai pela intimidade, pelo carinho que eu tenho por ti, além de profissional. Mas a importância desse processo, da nossa parceria, de outras vivências que a gente teve em conjunto, como isso marcou. E aí eu agradeço pela confiança, agradeço por ter aceito o nosso convite e, sobretudo, por você deixar a Maria Isis, porque é desafiador e, às vezes, ao mesmo tempo, assim, para a mãe, poxa, é aquele momento de qualidade que eu tenho com meu filho. Mas eu estou indo, inclusive, porque eu tenho um propósito. E eu tenho uma responsabilidade com a sociedade através do meu trabalho, da minha essência e daquilo que eu acredito. Então, obrigada por você deixar a sua preciosa em casa, aos cuidados do papai. Mas, trazendo ali, eu vou levar não só conhecimento, mas eu tenho um propósito. Então, foram momentos valiosos que eu tenho certeza que quem está nos acompanhando compartilhará desse mesmo sentimento de que valeu a pena assistir esse episódio. Aninha, o agradecimento é 100% recíproco. Eu quero deixar uma frase para todos que estão assistindo. Não se comunicar bem é aceitar perder muito. É uma decisão sua.
ainda que você não saiba o porquê que você não se comunica tão bem ainda, você está diariamente aceitando perder muito. E voltando, Aninha, aos agradecimentos, eu agradeço por eu ter decidido estar aqui, porque eu me amo muito. Existe um amor que é muito maior por quem eu sou antes de Maria Isis. Eu tinha esquecido o quanto eu me amava no primeiro ano de maternidade. No segundo eu fui dando uma chacoalhada, mas este amor próprio, ele voltou e eu estou aqui por conta disso. Apesar dos desafios da maternidade, eu me determinei. Eu vou estar lá. Tem sim a questão da minha missão. Eu amo transformar vidas desde o primeiro dia que eu fiz o primeiro curso de oratória, que foi em 2014. Eu deixei de lado um curso de arquitetura e urbanismo. Fico aqui pensando como seria você como arquiteta. Eu falei, não, Excelente cara, também. não se trata de projetar casas, se trata de projetar vidas. Então, eu quero viver de palestras, eu quero viver da comunicação, possibilitando transformação no mundo. Eu não cheguei nem a 0,01% do que eu ainda quero fazer. E depois de ter me reconhecido como uma excelente comunicóloga, professora de oratória, palestrante, mentora, me reconhecendo nesse processo como mãe, reconheço hoje a oratória muito mais sensível que eu tenho me tornado. E muito obrigada por esse espaço. Muito obrigada por ligar para mim, por falar, Mai, quero você lá de volta, até porque não é o primeiro, é o segundo Podpais que eu estou fazendo. E é óbvio que eu vou deixar aqui essa semente plantada para germinar e a gente ver crescendo no terceiro episódio com Maiana Garbodini. Fica a dica. Fica a dica. Deixa, inclusive, aí nos comentários. Deixa sugestões de quais temas dentro da comunicação, dentro da oratória, você gostaria de me ver abordando aqui no Podpais, porque a gente pode fazer essas análises e trazer realmente para vocês. Então, obrigada ao público, obrigada a você, pai e mãe, que está aqui conectada com o Podpais. Em primeiro lugar, para se conhecer e saber como que vocês podem ser exemplos para esses seres que vieram através de vocês aqui para o mundo. Obrigada também, crianças, adolescentes que estão aqui acompanhando, que vocês acompanhem todos os episódios, que vocês anotem. Não é no celular não, viu, gente? É no papel, vai pra rádio. Não fica tirando foto da tela, não, porque vocês nem vão acessar essa galeria depois. Registra tudo. Aplica e comecem a ver a transformação na vida de vocês na prática. Muito obrigada mesmo. Estou encerrando este episódio aqui com muita alegria, muita satisfação. Obrigada, Aninha. Obrigada, Podpais. Obrigada, Tony. Tony é um querido que nos ajuda a produzir cada episódio com muito amor, com muito conhecimento e que acolhe também os nossos convidados de forma linda. Então, obrigada, Tony, por estar conosco, por acreditar também nesse projeto. Sim, sem dúvida. Então, com certeza, Mai, a gente vai estar ali. Mai, de novo. Vamos, eu quero você no Podpais. Vamos nessa, com chuva, com sol, com filho. Vamos juntas. Eu estarei aqui, com certeza. Mais uma vez, obrigada a você que ficou até aqui nos escutando. Você que acabou de chegar, não fique triste, você pode voltar para assistir tanto esse episódio no YouTube como na sua plataforma de podcast preferida. E, sobretudo, compartilha. Se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum dos nossos episódios. Você pode, inclusive, voltar para o primeiro episódio. Estamos no episódio 7.2 e a gente quer ter muitos outros. Então, nos ajude, incentive, leve conhecimento para outras famílias, ajude outros pais a fortalecerem os seus filhos e coloque aí o que você mais gostou. Eu tenho certeza que tem muitas mães aqui que se identificaram com a história de Maiana, que se identificaram com cada palavra, com cada frase. E
é muito importante que vocês compartilhem para que a gente possa ajudar outras mães, outros pais a instruírem os seus filhos e, sobretudo, trabalhar o autoconhecimento, entendendo, que eu sempre comento aqui, Mai, que aqui é um canal também que a gente acolhe os pais. É um espaço para acolher os pais, não só trazendo regras, trazendo orientações que eles podem aplicar com os filhos, mas é entendendo esse ser humano que é tão importante e possui aí um desafio e um papel preponderante e, inclusive, encantador e iluminado, que é ser pai e mãe de um serzinho que durante a vida inteira vai ter você como referência. Então, encontro vocês no próximo episódio. Só lembrando, toda semana temos Pod Paz às 20 horas aqui no YouTube, em todas as plataformas de podcast. Um beijo e fiquem com Deus.